Bom dia a todos do canal Priscila Fernandes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar. Estou aqui mais um dia, mais uma manhã, trazendo mais uma reflexão da parte do Senhor para as nossas vidas. Se encontra no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 39, que diz assim: Foi José levado ao Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos israelitas que eu tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, José ficou perante ele, a quem se via, e o pôs por mordomo da sua casa, e lhes passou as mãos tudo o que tinha. E desde que eu fizer o mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo o mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa? Pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vendou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvido para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos que de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: Vede, trouxe-me meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ele junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz, gritei, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira fez o teu servo. Então lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, num lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Glória a Deus. Irmãos, uma passagem muito conhecida sobre a de José. José foi vendido pelos irmãos, Os próprios irmãos o traíram, o venderam para os medianitas. E ele foi parar na casa deste homem, chamado Potifar. Potifar se agradou muito de José, porque em José havia algo diferenciado. É a presença de Deus. Quando
está na vida de alguém a diferença. E Potifar, ele começou a se agradar de José. Tudo que José fazia prosperava, tudo que José fazia dava certo. E esse foi um dos motivos que Potifar se agradou de José e entregou tudo nas suas mãos, colocou como mordomo, confiança total. Porém, a parte que eu li é sobre a mulher de Potifar. A mulher de Potifar era uma mulher atraente. E a Bíblia diz que José era um jovem de boa aparência. E a mulher de Potifar, usada pelo maligno, se interessou por José. Usada pelo inimigo, mas ao mesmo tempo tinha um propósito nessa história toda. Então ela queria ficar com José, mas José era um homem diferenciado. Ele falou: jamais eu faria isso com meu Senhor e pecaria contra Deus, porque aquilo seria adultério, um pecado gravíssimo. E sempre ela tinha essas propostas, até que ela conseguiu se aproximar demais de José e ele fugiu, deixando parte das suas vestes na mão dela, porque rasgou. E ela usou isso, como ele não quis deitar com ela, não quis fazer o errado, ela gritou e se fez de vítima. Assim Potifar, vendo aquilo na situação dele, se indignou e mandou prender ele. Potifar estava na sua razão, porque ele acreditou na mulher, sendo que ela era a mentirosa da história. Quero trazer alguns pontos para essa parte. Por que José fugiu? Nós sabemos que a gente está na carne. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E quanto nós estivermos nesta carne, nesta matéria, nós estamos sujeitos a tudo. A diferença entre cair ou não depende de alguns pontos. Estar firme realmente com Deus e ter algo chamado caráter, que é algo que eu posso considerar raro atualmente. Caráter é muito raro. Mas José fugiu, sabe por quê? Porque no fundo ele sabia que se ele continuasse ali, ele poderia cair. Não existe super-homem e nem super-mulher. Não existe santarrão, como muitos acham ser. O que existe é homens e mulheres de Deus que buscam se aproximar de Deus, que buscam estar na presença de Deus e buscam renunciar ao mal. Pensa, eu vou me afastar de tudo que me afasta de Deus. Se esse ambiente me faz pecar, eu não vou frequentá-lo. Se essa situação pode fazer eu cair, eu não vou vivenciar essa situação. Hoje em dia o negócio está tão sério, as pessoas acham que precisam ir ficar com alguém para adulterar. E não é. A Bíblia diz: se você desejar, você já adulterou. Então vamos ter cuidado com que lugares frequentamos, ter cuidado com o que a gente vê. Aparelho celular, por exemplo, é um bom caminho para a perdição, para quem não sabe usá-lo, né? Aparecem muitas coisas erradas, cabe você e eu passarmos essas coisas erradas, nem dar bola para essas coisas erradas, porque a carne ela é fraca sim. Se você se acha o fortão, eu não caio de jeito nenhum. Ou você, mulher que se acha fortuna, não brinque. O inimigo está ao derredor.
procurando alguém para tragar. E se você não estiver na presença de Deus verdadeiramente e não tiver algo chamado caráter, você vai cair sim. Então vamos vigiar. Estamos na carne. José, ele fugiu por quê? Porque ele sabia que ele poderia cair se ele permanecesse ali. Tem gente que acha, eu posso ver o que eu quiser que eu nem pego. Eu posso ver a mulher que eu quiser que eu não pego. Eu posso ver o homem que eu quiser que eu não pego. Tá bom, vai nessa. Vai nessa. O inimigo está te enganando. Vigia. Mas, por outro lado, tudo isto tinha um propósito de Deus. José foi vendido pelos irmãos. José foi acusado de algo que não fez e foi parado na prisão. A Bíblia diz que José era intérprete de sonhos. Ele interpretava sonhos. Dentro da prisão, ele interpretou o sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Que um ia se reerguer novamente, o outro ia morrer, e assim aconteceu. Depois ele interpretou os sonhos de Faraó sobre uma grande fome que ia acontecer ali e depois uma grande abundância, mas para que essa abundância viesse, teria que saber organizar as coisas no período da fome, que vocês conhecem, aquela passagem que ele fala da vaca gorda, magra, espiga, né? Não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito grande. E José foi parar na prisão. José sofreu lá, sem merecer. Mas tudo isso era um propósito de Deus na vida de José. Porque depois José saiu, aleluias, da prisão, interpretou o sonho de Faraó. E Faraó colocou ele, aleluias, deixa eu só ver aqui, é isso mesmo, né? Faraó colocou ele numa posição máxima do que todos ali, menos de Faraó ali no trono, mas o resto era comandado pelo José. Então, da prisão, José se tornou governador do Egito. Ei, às vezes é difícil, né? Às vezes o deserto tá difícil, tá complicado. Aleluias. Mas é nesse deserto que Deus vai fazer você prosperar, se erguer e te transformar em um novo homem, te transformar em uma nova mulher. José precisou ser vendido pelos irmãos, ser acusado por algo que ele não fez, ser preso, apanhou para se tornar o governador do Egito. As coisas não é fácil. Quem te disse que ia ser fácil? A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. A palavra do Senhor diz: se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então esse deserto não é para te matar. Esse deserto é para te preparar para uma nova etapa que está por vir. Às vezes você ora, você pede, você busca e nada acontece. É porque Deus tem algo maior para fazer em sua vida. Deus está te preparando. Você está num processo de preparamento. Então confia e busca a Deus. E não sai da presença do Senhor, porque Ele tem grandes coisas para fazer em sua vida. Essa é a palavra. Que Deus te abençoe. Deixe seu like e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.